Qual foi a coincidência que aconteceu com você que mudou a tua vida? Ou que você falou assim, não faz sentido? Não, não, isso não é normal. Não é possível que isso aconteceu aqui e, meu Deus, sabe que você parou e ficou pensando assim, cara, não, não tem uma resposta para isso. Aconteceu uma história comigo uma vez e eu tirei um ensinamento daquilo, muito foda que eu levo pra mim e que me ajuda. Porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente não entende, né? A gente não entende o porquê acontece, a gente não entende se isso vai levar a gente para algum lugar, a gente fica chateado com aquela coisa que aconteceu, porque a gente queria uma coisa, mas não foi o que a gente queria. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou trader, eu trabalho com o mercado financeiro há quase 9 anos já. E lá no meu começo eu me ferrei com a maioria começa, quando começa a ganhar dinheiro, perder dinheiro. E eu não soube lidar com a ganância, com a raiva, com a pressa, com a ansiedade, até o ponto de eu perder literalmente tudo, até o respeito da minha família, e eu ser internado com depressão e crise de pânico. E eu não conhecia depressão, muito menos crise de pânico. Eu só vi crise de pânico uma vez quando assisti uma novela com a minha mãe, que era o Bruno Gagliasso, nessa novela, que eu nem lembro o nome, que ele ficava embaixo de uma mesa assim, ficava desse jeito. Engraçado que eu fiz exatamente essa posição que ele fazia, eu fazia em casa. E aí, cara, eu fui internado e nessa internação, infelizmente, os enfermeiros, enfermeiras que estavam lá, eles não gostavam da gente. Não é de não gostar e tratar bem, é de não gostar e tratar mal mesmo. Parecia que a gente não era pessoa. Não sei se existia um nojo, tinham medo, não sei, mas eles não gostavam. E tinha uns dois ou três que respeitavam a gente, davam dicas e gostavam. Então a maioria não gostava, a maioria não queria estar perto, a maioria já estava fazendo o trabalho ali por obrigação mesmo, mas a gente sentia uma energia ruim. E tinha uma menina que marcou muito, que eu via que ela tratava a gente bem, sabe? Ela se preocupava com a nossa melhora. E tinha um cara que ele também tinha uma parada assim diferente, sabe? Que ele olhava pra você e falava coisas boas, ele queria te ver bem. E bem no começo da minha internação, tinha um pátio assim onde a gente ficava, e tinha uma mesa daquelas de pedra, sabe aquelas mesas de pedra mesmo? Nem sei o nome daquilo, que o banco é de pedra, tudo de pedra, travadão no chão. Eu tava sentado lá, e esse enfermeiro ele chegou, eu tava sozinho, tava pensando, nem sei o que eu tava pensando, coisa boa não era, né? E aí ele chegou, ele sentou na minha frente e falou assim, Thiago, qual que é o teu sonho? Cara, do nada, velho. Eu doido. Ali já era crise de pânico, porque a depressão ela tava um pouco antes de eu entrar lá. Quando eu entrei lá era crise de pânico, era pesado mesmo o negócio. Ele olhou pra mim e falou assim, Thiago, qual que é o teu sonho? Eu falei, meu sonho? Eu não tenho mais sonho. Eu não sei mais o que vai ser de mim. Tava bem na pior mesmo. Ele falou assim, Thiago, antes de entrar aqui, qual que era teu sonho? Antes de tu passar por isso. Eu falei, meu sonho era ter uma família. Meu sonho era ser pai, sempre quis ter um filho, uma filha, e ter uma família, ter uma casa, sabe, ter um carro legal. Esse era meu sonho, construir uma família. E ele falou, Thiago, isso vai acontecer. Acredita? Ele pegou na minha mão e eu não via saída para aquilo. Isso vai acontecer, Thiago. Isso vai acontecer. Deus está contigo, fica tranquilo, isso vai passar. Naquele momento que ele entrou no meu ouvido e não fez sentido, porque eu não via saída para onde eu estava, eu não conseguia ver saída. Mas tudo certo. Passou alguns dias, se passaram mais ou menos uns 20 e poucos dias que eu fiquei internado até o ponto. Isso aí, inclusive, eu quero fazer outro vídeo de como eu saí da internação, porque era o ponto zero mesmo. Eu saio da internação, passa, eu nunca mais vejo ele, tá? Nunca mais vejo esse enfermeiro. E aí vem toda a minha reconstrução como pessoa, volto a trabalhar, guardo dinheiro, volto pro mercado, porque na minha cabeça não fazia sentido eu desistir do mercado. Não fazia sentido eu desistir, sendo que eu só passei o lado ruim, eu sabia que existia o lado bom. Por que o mercado teria aparecido para mim me ver só o lado ruim? Eu tinha isso pregado na minha cabeça. Então eu dei um tempo necessário, voltei com a minha cabeça pronta para o mercado, e quando eu voltei para ganhar dinheiro, voltei para fazer da forma correta, porque eu já tinha feito tudo de errado, eu já tinha aprendido, eu já sabia onde o erro ia me levar, e eu não queria voltar para lá. Então, se passam anos, e se passam anos, e se passam anos, e eu conheço a Carol, e eu estou vivendo do mercado, e vem a criação desse canal aqui, do meu Instagram, inclusive o meu Instagram é esse que está aparecendo para você, vai lá me seguir, compartilha minha rotina lá. É,
E anos, cara, e anos, pô, 5 anos, mais ou menos, até que a Carol, minha esposa, ela fica grávida da Manu, minha filha. E aí, beleza, engravida, né? Passa todo o processo de 9 meses e vamos pro hospital. Chegamos no hospital no dia do parto, a Manu nasce, graças a Deus, com muita saúde, a Carol cuidou muito do parto, sabe? Foi muito foda, assim. Tudo deu certo, graças a Deus. E aí a gente tá lá no quarto, isso era umas 9h30 da noite mais ou menos, já com a Manu dormindo, né? Aquele rolê de, meu, ela precisa mamar, tudo é novo, assim, sabe? E aí a gente não queria comer sopa, e no dia era sopa no hospital. O que que eu fiz? Vou pedir um iFood, vou pedir um lanche, alguma coisa pra gente, enfim. Isso era umas 9h30 da noite, mais ou menos, 9h40, 5 anos depois. Hospital vazio aquele horário, nem mal e mal enfermeiro você via. Cara, eu saio no corredor vazio, vou até o elevador, tinha uns 3 elevadores no hospital. O elevador quase fechando, quase fechando. No que eu vejo que vai fechar, eu boto a mão e entro. Quando eu entro nesse elevador, adivinha quem tá lá? Uhum. O enfermeiro. Eu, chego a me arrepiar. Eu nunca mais tinha visto ele. Ele não trabalhava no hospital, ele nem estava mais em Rio do Sul. Ele estava morando em Joinville, que é uma cidade de umas 3 horas para cá. Não estava mais trabalhando onde eu conheci ele lá na internação. Simplesmente entro, nunca mais tinha visto ele, ele nunca mais tinha me visto. Olho para ele e eu fico assim, uns em 5 segundos eu acho meio que olhando para ele sem falar nada, porque eu tô totalmente diferente. Quando tava internado, eu tava no fundo do poço mesmo. E ali, 5 anos depois, eu tava outra pessoa, eu tinha começado a me cuidar, treinar, pô, eu tava melhor, tava mais bonito, sabe? E aí, cara, ele nunca ia me conhecer. Eu fico olhando pra ele assim, eu falo, e aí, boa noite? Ele, opa, tudo bem? Tu não lembra de mim, né? Falei pra ele. Ele olhou, daí ele ficou pensando assim, hum, cara, não lembro. Aí eu falei assim, eu sou o Thiago, lá do Hospital Samária. Fiquei internado lá, ele disse, ah, o Thiago, claro, claro. Eu falei, pois é. Aí já, assim, né, meio que travando, assim, de falar, porque eu não acreditei nisso ali. Eu falei, tu lembra que tu disse pra mim uma vez que eu ia realizar meu sonho, né, de ter uma família, de ser pai. Cara, acabei de sair do quarto e minha filha nasceu hoje, tô indo buscar comida pra gente. Aí ele me abraçou e falou, pô, cara, que foda. Eu falei, pois é, foda, né? E é isso. Ele foi embora, eu nunca mais vi ele. Nunca mais. Ele tava morando em outra cidade. É, simplesmente eu vi ele naquele pior momento da minha vida e depois no melhor momento, que foi o nascimento da Manu. E ele falou que aquilo ali aconteceria. E aí aquilo me trouxe um aprendizado, cara, muito foda, que é o seguinte: Deus tem planos. Oh, até me ri no aprendizado aqui. Eu ia dizer Deus tem planos maiores para você do que você mesmo. Esse é um outro aprendizado. O aprendizado que eu tive naquele momento foi que coincidência foi a forma que Deus encontrou de ser anônimo. Deus tem planos maiores para você do que você mesmo, isso é certo, mas isso está acontecendo na minha vida agora, isso é muito foda também, mas é outro vídeo. Coincidência foi a forma que Deus encontrou de ser anônimo. Que coincidência, cara. O que que aconteceu na tua vida que você fala assim, não, não é possível. Será que não tem algo a mais acontecendo naquele momento? Por que que o mercado apareceu para você? Como ele apareceu para você? Será que não foi uma coincidência? Quantas? Aqui eu tô falando agora direto para trader. Talvez você caiu nesse vídeo e você caiu por acaso, né? Mas você é um investidor, você é um trader, enfim. Por que que isso apareceu para você? Quase ninguém no Brasil sabe sobre isso ou conhece. Já ouviu falar, mas não foi pesquisar porque não acredita. Por que isso apareceu para você? Enfim, coincidência foi fora que Deus o controle de ser anônimo. E depois daquele momento, parece que eu senti assim, sabe, muito forte que eu estava no caminho certo, que Deus estava mostrando aquilo ali para mim, conversando comigo. Enfim, trouxe essa história aqui para você, porque se você caiu nesse vídeo, talvez você precisava desse vídeo agora. Você precisava escutar isso, porque talvez esteja acontecendo alguma coisa aí na sua vida que você não está entendendo agora, só que lá na frente você vai entender. E eu já tive muitas oportunidades de ser outra coisa, de não ser trader, de não seguir o que eu segui, de ter a vida que eu tenho. Eu podia ter sido taxista,
Eu não fui porque deu um negócio errado. Será que esse negócio errado não me trouxe até aqui? Trouxe. Eu podia ter sido vendedor na Lojas Colombo. Eu não fui. Eu poderia ter sido vendedor da Rocker, que era uma outra empresa que eu trabalhava, e eu era muito bom. Mas um pequeno detalhe me fez não ser. Coincidência. Então é isso. Queria trazer essa história para você, para te ajudar de alguma forma. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.